De pé como você está. Já tinham sentado? O povo está cansado, Fernando. Gente, trabalharam hoje o dia todo. Eu Provérbios sei como capítulo 22, verso 6. Eu vou dividir uma breve palavra com vocês. E logo após, como eu disse, nós vamos ungir todas as famílias aqui, amém? Então eu quero pedir aos pastores, aos obreiros, para já ficarem preparados. Quando nós formos ungir, queridos, da intercessão e pastores, não é para orar pela pessoa, Senhor, pega agora, faz. É só ungir. Amém, irmãos? Os irmãos da intercessão e os pastores. Todos nós estaremos ungindo aqui, ok? Dani e Babi, dando tchau para vocês. Bom ver vocês. Provérbios 22, verso 6, é um texto conhecido. Eu quero falar um pouco sobre essa noite, sobre conexões do reino para bênçãos geracionais. Amém? Isso tem tudo a ver com família e principalmente em relação a pais e filhos. Por que eu tenho insistido em falar de pais e filhos? Porque é uma área onde nós estamos sendo tremendamente atacados e os seus filhos, eles representam a sua continuidade. Amém? Os seus filhos amanhã serão empresários, homens de negócios, políticos, eles serão empresários, artistas, pastores, missionários. Então, Deus te confiou um tesouro, Deus te confiou algo muito precioso. Então, esse texto de Provérbios 22, 6 é um texto muito conhecido, que vai dizer assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Essa é a versão da NVI. A King James vai dizer, ensine a criança no caminho em que deve ir, e quando ele for velho, ele não se afastará dele. Pai, fala conosco nessa noite, como o Senhor tem falado durante todas essas terças-feiras. Deus, que possamos encerrar essa série hoje com o maior entendimento daquilo o que o Senhor sonhou para nós como família. Em nome de Jesus, amém. E pode sentar, eu vou começar falando sobre o poder de um exemplo. O poder de um exemplo. Exemplo é tudo aquilo que pode ou deve ser imitado. O exemplo é um modelo a seguir, né? Você usa uma pessoa, você tem que seguir aquele exemplo, você tem que seguir aquele modelo, você tem que seguir, fazer parecido com aquilo. Exemplos são isso, quando você usa algo como referência, né? Em João 5,19 vai dizer que Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Então, pais, para nós eu sei que é um desafio, o tempo todo ser referência de bom exemplo, de exemplo a ser seguido, porque às vezes a gente está estressado, às vezes a gente pisa na bola, às vezes a gente, acontece da gente não reagir da maneira como a gente deveria, e às vezes acaba que o filho às vezes está repetindo o que não deve. Mas nós temos tempo ainda para corrigir, se ainda nós estamos vivos, se nós estamos ainda com os nossos filhos, com as nossas esposas, é porque ainda há tempo de se corrigir. A minha palavra aqui nessa noite é para que você não entre em desespero. Ai, que alívio, celular. Ai, que lindo. Deixa eu até tirar isso aqui e botar aqui para esconder o negócio do... sim, gente, ela sempre fala, tira aquele negócio do bolso quando você estiver pregando. Mas às vezes a gente esquece. Isaac, isso não é um bom exemplo de pregar com coisas no bolso. Não, a mãe pode tirar, mas não pregue com nada no bolso, porque não fica feio, não fica bonito. Ok? Então, precisamos entender que nós somos exemplos para os nossos filhos. Eu já disse aqui certa vez uma frase que palavras convencem, mas exemplos arrastam. Não é verdade?
Você pode dar um excelente sermão no seu filho, dar uma bronca nele, dizer como deve ser feito, mas se você não for o primeiro a dar o exemplo, não adianta, as suas palavras vão ir por água abaixo, porque você não precisa simplesmente dizer como deve ser feito, você precisa fazer o que deve ser feito, e assim as suas atitudes terão uma relevância muito maior do que as suas palavras. Inclusive saber pedir perdão. Amém? Inclusive saber pedir perdão, inclusive chegar, eu já fiz isso há pouco tempo, eu reuni meus filhos, minha esposa, eu falei, olha, eu fiz algo que não foi legal, eu não achei que agi certo, e reuni e pedi perdão, porque inclusive você deve ser exemplo em tudo para os seus filhos, não só exemplo de macho, né? Ser macho não significa ser homem. Você nasce macho, mas você se torna um homem. Tem gente que acha que sinônimo de ser macho é ser brigão, é falar meia dúzia de palavrão numa conversa, sabe? É mostrar toda a sua força e sempre fazer a sua vontade prevalecer, é ficar olhando para tudo que é mulher que passa, é ficar... Não, isso aí você pode ser macho, mas não ser um homem de verdade. Então você não tem que ser um exemplo de macho para o seu filho, você tem que ser um exemplo de homem para o seu filho, porque quem é homem de verdade também é macho. Então, exemplo é uma das várias coisas ou parte de algo levada para mostrar o caráter do todo. Por isso existem os exemplos. E você faz parte de uma história, você faz parte de algo, seja pela genética ou pela conectividade. Existem pais que são pais geneticamente, mas que não têm nenhuma conexão com a criança. Né? Tem pai que é pai biológico, mas ele não é pai de fato, porque ele não é presente, ele é ausente, ele nunca investiu naquele relacionamento entre pai e filho, como eu disse aqui. A gente, na verdade, hoje a gente vai fazer meio que um resumo do que foi falado durante esse mês. Algumas pessoas, alguns filhos, eles têm até respeito pelo pai, mas eles não têm amizade com o pai. Ok? Você está me entendendo? Não é verdade o que eu estou falando? Porque a amizade, ela é algo que ela é conquistada. Você pode usar a tua autoridade como pai para mandar o seu filho fazer o que der na tua cabeça, porque você é autoridade sobre ele. Enquanto ele estiver na tua casa, você vai se achar nesse direito de exercer a tua autoridade, mas você nunca pode confundir a autoridade com autoritarismo. Porque também quando há um respeito mútuo, a autoridade ela é reconhecida. Eu não acredito em autoridade imposta. A autoridade ela é reconhecida. Às vezes sem a pessoa precisar fazer esforço. Tem momentos que nós precisamos impor um pouco a nossa autoridade para que haja uma organização e colocar as coisas no lugar. Mas na maioria das vezes você não precisa impor, porque a autoridade ela é reconhecida. Mas a amizade ela é desenvolvida, ela é conquistada. Então você precisa ser um lugar seguro, onde seu filho possa encontrar abrigo e segurança para poder te confessar as coisas que podem, de repente, serão as coisas mais loucas que você vai ouvir na sua vida. É melhor você ouvir o seu filho do que alguém na rua ouvir seu filho. Amém? Sabe? É melhor você investir tempo em ouvir o seu filho, porque se você também cria uma distância, normalmente a criança ela tende a parecer com os pais, não só simplesmente na aparência, o lance genético ele vai acontecer, você carrega traços de um ou de outro, mas muitos filhos não se parecem em nada com o pai, com os pais, aí de uma maneira geral, por falta dessa conectividade, por falta desse relacionamento, por falta desse caminhar junto. Então é muito importante que você caminhe junto, que você tenha tempo, você e aqui pai e mãe,
com os seus filhos, porque o sonho de Deus é que nós sejamos uma família semelhante a Ele. Posso ouvir um amém? Semelhante a Jesus. Deus quer falar de nós, tal pai, tal filho. Posso ouvir um amém aqui? Sabe, Deus disse em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Isso é, Deus fez você segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ele criou você de certa forma para ser como Ele é. Para ser como Ele é. Outra coisa, Deus quer que você domine sobre as coisas desta terra, assim como Ele reina sobre as coisas do céu. Deus quer que você reine aqui nessa terra, assim como Ele reina no céu. E aí podemos falar assim na terra como no céu, porque tal pai, tal filho. Amém? Eu quero me comportar, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como meu irmão mais velho, Jesus, eu quero ser como Ele é. Então, igual tal pai, tal filho, assim na terra como no céu. Na casa do meu pai é assim, então eu vou me comportar na terra assim, porque Ele me deixou o exemplo assim. Ele enviou Jesus para nos mostrar como nós deveríamos nos comportar nessa terra, e não vivendo só naquelas contos de fadas que você acha, ou na sua imaginação, quando eu estiver andando nas ruas de ouro, e lá entrar por aqueles portões. Não, é assim na terra como no céu. Isso é, viva o reino hoje. Siga o exemplo hoje. Tal pai, tal filho, hoje. Ele é a nossa maior referência. E a segunda definição de exemplo é um padrão ou modelo, como algo a ser imitado ou evitado, para dar um bom exemplo. Atos 17:28 vai dizer: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Efésios 5:1-2 vai dizer: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Amém, queridos? Está tudo muito claro na palavra. Então você precisa entender que você é um filho de Deus, que você representa Deus nessa terra, e que Deus confiou a você uma família, e é seu papel zelar por ela, é seu papel abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Esse é o que Deus espera de nós. Ei, se você foi ressuscitado com Cristo, não é mais da sua maneira, é da maneira dele. Se você tem uma aliança com Cristo, eu queria que todo mundo estivesse aqui dentro. Se você tem uma aliança com Cristo, você tem que fazer o que Ele nos deixou como exemplo para fazer. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que não existem crises, não estou dizendo que não existem momentos difíceis. Existem. Não existe casamento dos sonhos, não existe família dos sonhos. Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por luta, mas eu decidi defender a minha casa, eu decidi levantar a bandeira do Evangelho na minha casa. Eu estava vendo um documentário esses dias, acho que não sei aonde, em algum canal aí desses documentários, e que era uma estrada de Kobani, uma cidade da Síria. A gente estava vendo juntos aqui, lembra? Foi no domingo, né? Kobani, uma cidade onde o Estado Islâmico havia se apossado daquela cidade. Era uma cidade cristã, e eles entraram e pensa em algo terrível que eles fizeram naquela cidade, em Kobani. Hoje só ficaram ruínas, e a gente estava vendo algumas crianças que sobreviveram àquilo, mutiladas, e crianças que perderam seus pais, e brincando com restos de peças de arma, e sem brinquedo, sem nada, uma coisa terrível. Mas uma hora, um dos moradores daquela cidade estava falando com orgulho do seguinte: nós estamos indo agora para uma montanha, onde essa cena ficou conhecida no mundo todo, aonde o Estado Islâmico, não sei se você lembra dessa cena, carregaram uma bandeira
toda preta, com a logo deles, e eles subiram uma montanha, e lá em cima eles fincaram essa montanha, e aquela cena daquela bandeira preta flamejando foi para todo o mundo através da imprensa. Quem lembra disso? Quem viu? Quem lembra disso? Dessa cena? Você viu, com certeza. Mas ele dizendo, só que nós conseguimos derrotar eles, nós conseguimos expulsá-los, e hoje nós subimos aqui com a nossa bandeira, e fincamos no lugar onde estava a deles. Talvez alguns de vocês tenham perdido território para uma facção. Tenha perdido território para crises no casamento, com ameaças de divórcio, crises com o relacionamento dos filhos, filhos nas drogas, crises, e tudo que você via era a bandeira do inimigo fincada dentro da tua casa, dizendo que aquele território era dele. Mas hoje essa bandeira foi retirada e você vai subir de volta, carregando a bandeira da tua casa, a bandeira do evangelho, a bandeira do reino, e vai fincar no território que Deus te deu. Eu vou ter que te interromper. Go ahead. May I? Yes. Vou te mostrar. Always. Vou te mostrar um negócio, não sai pra trás. Gente, sou disso não, mas eu acabei de dar um testemunho para vocês, não foi? Dos R$500. Olha quanto tem na conta. Dá nem para falar. Não é, essa conta é a nossa conta da empresa fechada. Nossa empresa que foi fechada. Nosso estúdio. Eu desmaio agora ou depois? É direito autoral que acabou de cair na nossa conta. Direitos que estavam retidos. Você não está entendendo? Meu Deus. Deixa eu falar uma coisa. Só para você saber. 2 anos, pastor Danilo. Pastor Léo. 2 anos eu não recebia nenhum direito mais. Tinha secado com a questão da música digital. Os compositores estão passando muita dificuldade nisso. Músicos com direitos conexos. Porque, para quem não sabe, só para você entender, quando uma música toca na rádio ou na internet, o autor daquela música, o compositor, ele tem direitos. Aquilo é dividido por uma série de gente. Desde para a gravadora, para músicos que gravaram aquele disco, e para o compositor, para o artista que canta. E eu estava há 2 anos praticamente sem receber nada de direito autoral. E pelo que eu estou vendo agora, começou a ser liberado. Há uma unção fluindo desse altar. Você está achando que eu estou brincando? É quase o valor do que eu adiantei de dízimo. É. Queridos, já que a gente está nesse assunto, você já ficou com o condomínio atrasado? 1 ano, 2 anos, e receber intimação judicial, e eu estar pregando aqui para você, e às vezes a cabeça, só Deus sabe aonde é que está, porque eu decidi cumprir um chamado. Você não tem noção do que a gente passa. Às vezes eu estou pregando para você, te dando palavras de fé, mas só eu sei o que eu estou sentindo por dentro. Sabe? Mas eu acredito no que eu prego. Eu acredito no que eu prego. Eu não estou brincando aqui de ser crente. Eu poderia estar num conforto, com um estúdio aberto, correndo atrás de produção, igual a gente fez 25 anos. E Deus falou, fecha tudo e vai ser pastor. Ok. Deus está te dando uma bandeira hoje.
aonde... como é que se fala quando a bandeira ela é sacudida? Flamulada? Tremulada? Flâmula. Flamulada, né? Aonde estava balançando. É melhor. Onde estava sendo sacudida a bandeira do inimigo. Hoje, você está subindo com a bandeira do reino, do evangelho, dizendo, estou pegando o território de volta. A minha família, eu não vou... Olha só, eu te digo mais, vou sair totalmente do esboço, deixa para lá esboço. Pode estar ter quebrado, pode estar em ruína, pode estar, mas sobrou alguma coisa. Eu vou botar peça por peça no lugar. Eu vou botar peça por peça. Eu vou pegar de volta. Não tem problema. Eu vou investir. Mas não tem jeito. Tem jeito. O mais importante eu tenho são as peças. O mais importante eu tenho o território. O mais importante eu tenho a minha fé. O mais importante eu tenho é uma promessa. O mais importante eu tenho é uma palavra. Então, meu Deus do céu. Ei, Deus está te devolvendo o governo. Deus está te devolvendo o governo. Deus está te devolvendo o poder de liderar novamente. Liderança é isso, é o exercício intencional ou não intencional do poder de influência no mundo em que vivemos. E a nossa capacidade de influenciar a direção e as decisões dos outros de uma maneira piedosa é o plano de Deus para cada crente. Ei, Deus te deu o poder de influenciar e principalmente aqueles que estão dentro da tua casa. Lembra de uma coisa, você pode influenciar o caráter da próxima geração. Você pode ser um inspirador da próxima geração. Você pode, liderar como eles têm que falar, como eles têm que se portar. A nossa geração, essa geração de hoje, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles estão carentes de referenciais, de exemplos. Não é a menininha que está rebolando com o bumbum de fora na internet que é referência para a tua filha. Não é o cara que está lá cheirando todas, pegando todo mundo e passando na cara, que é referência para o teu filho. Você tem que ser a referência para a tua filha, para o teu filho. Você tem que liderar sobre eles. Tira o shortinho curtinho da tua filhinha, com a polpinha aparecendo, andando no shopping sábado à tarde. Esse pastor é careta, chame do que você quiser, mas eu fico com princípios. O mundo mudou, o mundo pode mudar quantas vezes for. Eu fico com o que a palavra diz. Não exponha a sua filha à sexualidade e à sensualidade fora de tempo. Não exponha. Vigie a roupa que ela está usando. Como vem para a igreja. Tem certas calças hoje que parece que a mulher está sem nada. Irmã, você não precisa mostrar que tu está malhando. Ou que botou um silicone de 350 em cada lado. Já deu para notar. Às vezes, certas irmãs fazem o irmão que está do lado não conseguir se concentrar no culto, né? E o cara fica, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia. Senhor, para onde? Senhor, me leva. Uma vez eu vi uma cena. Vem cá, amor. Não, eu não vou. Eu vou fazer. Você. Não, deu o Isaac. Vem cá, Isaac. Vem cá. Senta lá, o Isaac fica aqui. Isso foi em outro lugar, não foi aqui não. Sério mesmo, não foi aqui não. Mas eu vi isso dentro da igreja. Isaac, finge que você está adorando assim, mas olhando assim para frente. Tenta. E tinha uma irmã abençoada. E com a calça justa, com um topzinho aqui, mas de mão levantada, Senhor, how great. E o cara aqui atrás, a mulher do cara,
foram sentar do outro lado, Léo. Para tirar. Irmã amada, você é bonita, mas não seja uma distração. Você é mais do que um corpo. Amém? Você não precisa chamar atenção. Se você for feminina, você já chama atenção. Oh, meu Deus. Mas, de onde vêm essas coisas? De casa. Ensina o menino, ensina a menina. Pode parecer radical, mas o nosso papel é educar a próxima geração. É influenciar a próxima geração, como foi lido no começo, sabe? Talvez, e aí para os adolescentes que estão aqui, ou jovens, talvez vocês vão achar, pô, é chato pra caramba ouvir isso. É chato ouvir minha mãe falar toda hora na minha cabeça. É chato. Vocês talvez, e eu falo isso com o Isaac, tem coisas que vocês não vão entender agora. Mas quando vocês amadurecerem, vocês vão falar, caramba, meu pai estava certo. Minha mãe estava certa. Hoje eu sei. Eu entendo coisas hoje que na época que eu era adolescente eu não entendia. Minha mãe e meu pai me davam um sacode de vez em quando. Mas quando você se torna pai, você aprende a ser filho. Você só aprende a ser filho quando você é pai. E dizem que você só aprende a ser avô. Como é que é? Só aprende a ser pai quando você é avô. Você só aprende a ser pai quando você é avô. Mas é algo interessante. Então, depois que você crescer mais, que você comece casar, aí você vai entender, hoje eu sei o que minha mãe pensava, hoje eu sei porque meu pai falava isso, hoje eu sei porque minha mãe agia dessa maneira. Então, eu quero que você entenda que a liderança de hoje, ela pode reduzir muito as tragédias da próxima geração. Alguém concorda comigo? Eu vou repetir, a sua liderança hoje, o seu poder de liderança hoje dentro da sua casa, ela pode reduzir drasticamente as tragédias da próxima geração. O nosso papel hoje, como pais, como influenciadores, é oferecer sabedoria, sabe, aos nossos filhos. Aquelas pessoas que Deus confiou ao nosso lado. E eu quero falar um pouco agora, e nós já vamos orar sobre a glória de um legado. Provérbios 13, 22 vai dizer, um homem bom deixa uma herança para os filhos dos seus filhos, e a riqueza do pecador é guardada para os justos. E eu já disse dentro dessas terças-feiras que a maior herança que você deixa para um filho não é uma herança monetária, mas é uma herança moral. Não é a fazenda, não é a cobertura, não é a grana aplicada no banco, porque se você deixar isso tudo, mas você não treina o seu filho, ele vai botar tudo a perder que você levou anos para conquistar. Se não tiver direção, se não tiver liderança, se não tiver orientação, seu filho pode perder em um ano aquilo que você levou 50 para construir. E você está juntando e pensando em fazer o bem e deixar seu filho muito confortável para quando você partir. Mas se você não der a herança moral, se você não for o exemplo de moralidade para ele, ele vai colocar tudo a perder. Amém? Então, nós precisamos, essa geração, ela precisa ser ensinada a orar, ensinada a amar a Deus, é ensinada a se preparar para o futuro, é ensinada a respeitar os mais velhos. Nossa, que coisa antiga, né? Não. A respeitar. Se teu filho não te respeita, ele não vai respeitar ninguém. Se você não respeita a sua mulher, não espere que seu filho respeite a mãe dele. Se você não trata com respeito o seu marido, não espere diferente da sua filha ou do seu filho. Se você fala mal do seu marido com as suas amigas, na presença dos seus filhos, não espere uma atitude diferente. Porque tem mulher que se junta para falar mal do marido.
Eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso. Eu sei que não, mas eu sei que isso existe. Juntou numa rodinha, começa, porque fulano, não sei o quê, porque Beltrano, aí começa a outra. Aí vem uma que é infeliz, começa a contaminar. É a maçã podre, que ela vai contaminando as que estão no mesmo cesto. Fala mal para as outras não curtirem, né? Ok. Então, nós devemos deixar um legado de disciplina. O que é disciplina? Disciplina é obediência forçada. Ah, não quero. Vai fazer. Vai jogar o lixo fora. Vai varrer o quintal. Vai ler a Bíblia. Vai ajudar sua mãe. Vai arrumar seu quarto. Vai não sei o quê. Não quero. Disciplina é obediência forçada. Um atleta, ele é disciplinado. Tu acha que todo dia o cara acorda louco para ir treinar? Hein? Todo dia? Tem dia que está, mas tem dia chovendo, por exemplo. Chovendo para caramba. Não, tem que estar no campo às 8. Tem que estar no clube, no estádio, seja lá qual for a modalidade. Tem que estar lá. Existe disciplina. Porque é disciplina, é obediência forçada. Você começa disciplinando. Vai fazer, vai fazer, vai fazer. Daqui a pouco, entrou na rotina. Disciplinou, aprendeu, está disciplinado. Disciplina não tem a ver só com correção. Tem a ver com educação. Amém? Tem gente que ouve a palavra disciplina, já pensa em castigo, em dar uma chinelada, em botar de cara para a parede. Não, disciplina é obediência forçada. Você disciplinar ele a ter uma rotina e ser obediente àquilo. Distribua tarefas para os seus filhos. Meu Deus. Sabe? Devemos deixar um legado de sabedoria. A sabedoria é algo que você busca e não vem por osmose, não, querido. A Bíblia fala que você deve seguir a sabedoria. Adão, por exemplo, teve uma crise familiar. Um filho ficou ciumento e matou o outro. Agora, ambas as sementes estavam perdidas. Um morreu e o outro decidiu viver. O outro estava amaldiçoado, decidiu viver como errante. Mas em Gênesis 4:25, a Bíblia diz que Adão conheceu sua esposa de novo, e ela deu à luz a um filho e chamou seu nome Sete. E Eva disse: porque Deus nos deu outra chance para uma geração de bênção. Coisa linda. Porque Deus nos deu outra chance para uma geração de bênção. E aí diz a palavra que da semente de Sete, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Não importa o que você tenha perdido, não importa o que tenha quebrado, Deus pode começar algo novo. Não importa se você não teve um exemplo antes, você pode começar a ser o exemplo. Para de viver, porque eu nunca tive uma referência, agora você tem, agora você vai ser a referência. Não é porque deu errado lá atrás que você, não. Para de dar essa desculpa. Porque eu nunca tive um pai que fez isso por mim, que não sei o quê. Então não sei, não. Agora você sabe como ser um bom pai. Você sabe como ser uma boa mãe. Você sabe que a palavra te dá princípio para isso. Então pare de chorar sobre isso e começa a começar em você. Não importa se você não teve um Abraão, você pode ser o Abraão. Eu acho que essa foi uma palavra boa. Você pode não ser um Isaac, que teve um Abraão, mas você pode ser um Abraão e gerar Isaques. Amém? Amém? Creia nisso, sabe? Não importa se você não teve um exemplo de liderança, sabe? Mas eu decreto sobre a tua vida que Deus tem um destino de prosperidade, de segurança, de realinhamento, de perdão, de reestruturação para a tua casa. Deus pode te fazer levantar das cinzas. Aleluia. Jesus foi obediente e morreu por nossos pecados. Ele converteu a maldição em bênção através do sangue derramado na cruz do Calvário.
Quando o diabo tentar levantar e falar que a bênção da tua geração está comprometida, que não existe, que você não tem direito, sabe o que você deve fazer? Quando você começar a ouvir na sua mente que você não tem direito de ser feliz, quando você começar a ouvir na sua mente que você não tem direito a ter um casamento restaurado, que você não tem direito a ter filhos restaurados, porque o diabo ele vai soprar isso na sua mente. Ele faz isso o tempo todo. Sabe o que você tem que fazer? O sangue de Jesus tem poder. Grita pelo sangue, clama pelo sangue, porque foi através do sangue derramado na cruz do Calvário que Jesus converteu a maldição em bênção. Aleluia! Isaías, eu termino aqui, 54:17 vai dizer: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia! Você pode ficar em pé no seu lugar nessa hora?